Fala, meus caros amigos, minhas caras amigas, meus guerreiros, minhas guerreiras. Eu vim aqui para a gente falar algo muito importante, até para que eu possa tirar um pouquinho de ansiedade das costas de vocês, que eu sei que isso é um momento bastante complexo aí, principalmente na reta final. A prova está chegando, as pessoas começam aí a, que nem diz a galera aí, a pirar o cabeção. Preste atenção, galera, temos que ter controle. Vou falar um pouquinho sobre conteúdo inespecífico, tá? Um planejamento de estudo só é de fato um planejamento personalizado que funciona quando nós conseguimos, determinar o que estudar, quando estudar, quanto estudar e como estudar, né? O que e o como estudar, na mentoria a gente fala bastante, determina bastante ali o seu QG, precisa ter um painel da Decoreba aqui, precisa ter isso ali, tal, né? O que estudar, eu também falo bastante quando eu falo da inteligência determinante, quando eu falo de tudo isso, do mapa de prioridade, né, que nós precisamos determinar, mas as pessoas acabam, por vezes, não entendendo quando eu digo que português, legislação EBSER, não adianta estudar com antecipação. E por que eu digo isso? Digo isso, inclusive, com conhecimento de causa, galera, tá? Quem, na verdade, nos diz isso é a neurociência, tá? Conhecimentos, preste atenção, quantas vezes durante a sua vida escolar você teve, por exemplo, aula sobre crase? A partir da quinta série, quarta, quinta série, até antes, nós temos aula sobre crase, regra de pontuação, regra de acentuação, praticamente todos os anos da nossa educação fundamental e educação de ensino médio. E por que isso é feito, galera? Isso é feito porque as próprias teorias de educação sabem que nós não guardamos isso na nossa memória de longa duração, no hipocampo e etc. e tal. Então nós precisamos rever isso constantemente. Nós pegamos aquelas regras que de certa forma a gente usa no dia a dia. As demais regras a gente acaba esquecendo. Mas vamos entender algo aqui que é fundamental. Eu quero mostrar para você uma prova. Preste atenção no que é que nós vamos encontrar lá. Olha aqui que interessante, galera. Vamos pegar aqui, ó. Essa é uma prova de enfermeiro, mas técnico de enfermagem, ela não se diferencia. A prova é muito semelhante, tá? Essa prova aqui, ó, como vocês podem ver, uma prova de enfermeiro da EBSER, né, de 2015, tá bom? Só para a gente pegar, inclusive, obviamente, preparada pela IBFC, tá bom? Então vamos lá, ó. Quero que vocês vejam aqui algo importante. Nós teremos um texto, geralmente esse texto é um texto longo, que ele ocupa pelo menos meia página, né, de uma página de sulfite, tá? E aí, o que a gente encontra, gente? Olha como é que nós temos nessa prova aqui, ó, tá? Duas questões que são interpretativas, né? A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que... Então, ele quer que você responda de acordo com o que você entendeu do texto, tá? Olha lá, em medicados como somos, a pressão, a gordura, pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática. Também aqui ela quer perceber se você teve um entendimento do texto,
tá? Se você de fato compreendeu o texto. Na terceira questão, nós já temos daí a inserção, né, de gramática, de ortografia, enfim, de português, né, mas sempre se referenciando ao texto. Olha lá, a referência ao algodão doce colorido no primeiro período do texto ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo, tá? Ou seja, trabalhando aqui figuras de estilo ou figuras de linguagem, metáfora, eufemismo, tal. Que, galera, nós não podemos também nos esquecer. Quando ela pergunta e pede para você identificar uma figura de estilo, ela está, na verdade, questionando o seu entendimento sobre o texto. Também é uma pergunta sobre interpretação de texto. E aí eu até questiono você, tá? Temos como estudar interpretação de texto? Não. Nós temos como nos preparar para a interpretação de texto, porém isso nós fazemos através do exercício da leitura. Do exercício da leitura. Essa é a grande verdade, tá? Então, perceba, preste muita atenção no que eu estou dizendo para vocês em relação a isso. A interpretação de texto, que não pode ser estudada, né, de certa forma, ela será muito cobrada na hora da prova, tá? E assim ela continua, inserindo a gramática, mas sempre querendo ver se você entendeu de fato o que trazia o texto. Já na prova de raciocínio lógico e matemático, eu preciso lembrá-los algo de extrema importância, que algumas pessoas já até comentaram e eu percebi que o pessoal se confundiu um pouco. Galera, não cai matemática na prova da EBSER, tá? O que cai na prova da EBSER é raciocínio lógico, tá? É óbvio que para a resolução destes raciocínios, nós utilizamos de regras da matemática, as progressões e etc e tal. Contudo, existem as regras da lógica, que é o que nós temos no nosso curso, que é o que de fato vai ser cobrado. Mas eu preciso insistir com você que quando você lê uma questão de lógica, você pode traçar uma forma de resolução daquela questão, que de certa forma, muitas vezes, nem utilize tanto daquilo que é ensinado. Dificilmente eu erro uma questão de lógica e eu não conheço muitas regras matemáticas e tal. Ao ler a questão, eu interpreto a questão e eu analiso uma forma de estar resolvendo. Vejam vocês aqui nesse exemplo prático aqui, galera. Ó, essa questão número 11 aqui, ó, tá? João comprou um produto e pagou R$ 216. Já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto, tá? Então ele pagou 216, tá? Esses 216, ele era composto pelo valor real mais 20%, tá? E aí ele pergunta o seguinte: nessas condições, 2/3 do valor real do produto equivale a... Galera, ao ler esta questão, já me vem à cabeça como eu deverei resolver. Existe uma pegadinha nessa questão, tá? O elaborador, ele quer que você pegue os R$ 216 e desconte 20%, tá? Só que isso vai te dar, na verdade, um resultado errado. Porque, galera, a matemática ela é muito interessante quando nós trabalhamos com percentual, tá? Olha aqui, olha, só para vocês pensarem, tá? Se eu pego R$100 e eu vou colocar 20% em cima do 100, quanto que dá? Obviamente, R$20 somados aos 100, R$120. Agora, pegue os R$120 e desconte 20%. Quanto que é 20% de 120? 20%
de 120 é 24. Então, se eu tirar de 120 20%, eu vou ficar com 96 e não com 100. Então, a matemática, ela tem essa questão aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Como, por exemplo, logo que li essa questão, já me veio à cabeça para a resolução da questão. Olha lá, ele comprou um produto, pagou 216, né? Já somado 20% sobre o valor. Nessas condições, 2/3, ele não pede o valor real do produto. Ele quer saber 2/3 do valor real para complicar um pouco mais ainda. Galera, para que eu não errasse essa questão, eu sei que existe uma forma matemática para resolver. Eu partiria, sabe de que forma? Das alternativas. Olha aqui como é que seria simples resolver isso aqui pelas alternativas, tá? Ele não quer saber o valor real, não foi acrescido 20%, e esse resultado aqui, ó, ele está falando exatamente dos 2/3 do valor real. Então, o que eu faria, gente? Pega esse valor que está aqui, divide ele por 2, multiplica ele por 3 e soma mais 20%. Se chegar no resultado dos 216, pronto, resolvida a questão. Olha aqui, ó, a alternativa certa aqui, ó. 120 dividido por 2, 60, vezes 3, 180. 180 com 20%, quanto que é, gente? Ó, 10% de 180 é 18. 20% de 180 é 36. 180 com 36, 216. Pronto, resolvida a questão. Essa você já assinala e coloca lá como certa e acabou. Então, essa é uma forma, galera, da gente garantir que... essa é uma forma da gente garantir que a questão nós acertamos, tá? Então, é desse jeito, é dessa forma, né? E é um formato que nós conseguimos para resolver tal questão, tá? Galerinha, e aí ele vai com tabela verdade, com proposição, tá? Aquela história do, olha lá, se a ave voa, então o sapo pula. Isso aqui é tabela verdade, tá? Você precisa entender, ver como é que funciona a tabela verdade. Não vai ser tão difícil para você acertar. E a legislação WebSer, galera, ele vai colocando aqui, ó, nessa prova cobraram muito regimento, não significa que a que vocês vão fazer será isso, mas essa é uma prova realmente de decoreba, de você tem que ter lido a legislação o quanto mais perto da prova possível. Por isso, galerinha, o ideal é o que eu vou colocar para vocês: estudar português e legislação quarta, quinta, sexta e sábado. Ah, mas sábado eu vou fazer, professor, a sua aula, o aulão de véspera e tal. Quarta, quinta e sexta. Aquele conteúdo que você percebe que você já sabe, que você já domina. Não, porcentagem eu já domino. Pula, 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 pula. Entendeu? Ficou claro? Quando estudar português? Tem que ser nas últimas 96 horas antes da prova. E se você estudar nas últimas 24, a certeza de você acertar é ainda maior. Coloque isso na cabeça. E se eu estudar 10 dias antes, 15 dias antes? Você não vai lembrar. Simples assim. Entendeu? Forte abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.